Olá, começando agora mais um Beneficência na TV e no programa de hoje vamos falar um pouquinho da saúde do homem, já que nesse mês, Novembro Azul, é o mês de detecção e conscientização do câncer de próstata. Tem ainda a visita do cônsul de Portugal aqui na instituição e já que nós estamos no finalzinho de ano, época de temporada, será que a gente ainda tem que ter alguns cuidados, independente de protocolos, contra a Covid-19? O programa de hoje você vai ficar sabendo. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, Beneficência na TV de hoje dedicado aos homens. Afinal, nós já estamos no mês de novembro, Novembro Azul, e muito se fala na campanha de prevenção e conscientização do câncer de próstata. Mas será que o homem se preocupa mais com a sua saúde? Será que somente o câncer de próstata pode ser tão fatal ou a próstata existem outras doenças que podem afetá-la? Sobre o assunto eu converso com ele, que é o urologista, Dr. Gilberto Alvarez. Tudo bem, doutor? Bem, obrigada por aceitar nosso convite. Imagina. Primeira vez aqui no Beneficência na TV, né? Isso. Pois é. Doutor, existem outras doenças da próstata ou apenas o câncer de próstata? Não, basicamente, nós temos 3 doenças de próstata. Nós temos o que é a mais comum, que é a hiperplasia benigna da próstata, que hiperplasia nada mais é do que o aumento do número de células. Aumento do volume pelo aumento de células. A gente tem também as infecções de próstata, que são as prostatites, e o câncer de próstata. O mais comum, a doença mais comum é a hiperplasia benigna. A hiperplasia benigna é a doença mais comum, que é, na verdade, 70% do consultório do urologista é paciente que tem queixas para urinar. Eu ia falar quais são os sintomas, é apenas esse sintoma? O que leva o homem a procurar um urologista? Quando ele procura, né, doutor? Porque a gente sabe que o homem é um pouquinho medroso, né? O homem é mais reticente, alguns inclusive assim, quando vão, falam, não estou sentindo nada, vai empurrado com a mulher, vai com medo, a mulher traz ele na marra porque ele não sente nada. E o que é importante de dizer, a gente sempre frisa que câncer de próstata não dá sintoma. Por quê? Porque ele cresce, na grande maioria das vezes, 70% dos casos, ele cresce na periferia, na parte externa. E a parte externa não tem contato com a uretra. A próstata, na verdade, ela é uma glândula que fica ao redor da uretra, inclusive uma parte da uretra do nosso canal urinário chama uretra prostática, que é a parte que a próstata está ao redor. Então, como ela está no canal ao redor da uretra e o tumor é muito externo, ele normalmente não dá sintoma, ele só dá sintoma quando ele está muito avançado. Ao contrário da hiperplasia benigna, que graças a Deus é o mais comum, a hiperplasia cresce nas glândulas mais internas em contato com a uretra. Então, um pouquinho às vezes que o paciente cresça, ele tem sintoma para urinar. O câncer não, entendeu? Qual o sintoma? O jato está fraco, faz força para começar a urinar, urina fica interrompendo, termina, parece que não urinou tudo, dá vontade de voltar a urinar de novo. Acorda à noite várias vezes, mais do que 1 ou 2 vezes, vai toda hora no banheiro, por quê? Porque ele nunca consegue esvaziar a bexiga. Urgência para ir no banheiro, tem que correr, está chegando, a gente brinca que a gente tem um nome, síndrome da garagem ou do elevador. Quanto mais chega perto de casa, mais vontade tem de ir no banheiro. Então está no elevador, entra aquele desespero, ou está parando o carro na garagem também. Até porque o nosso ato de urinar está muito relacionado com a nossa parte sensorial. Aquele negócio da gente ligar a torneira, Eu ia falar isso ter agora. vontade de ir no banheiro. É verdade. Entendeu? Isso é comprovado, né, doutor? Você ouve Sim. barulhinho de água... A parte aquela sensorial, tanto é que tem muita gente, mulheres inclusive, dependendo do grau de ansiedade, tem uma mudança do perfil urinário pela ansiedade só. Então, o paciente está muito bem de uma hora para outra, pô, doutor, essa semana eu urinei e não, mas parou. O que aconteceu? O senhor ficou nervoso? Aconteceu alguma coisa? Não, andei muito estressado. Então, a coisa tem muita relação com isso, né? Agora, doutor, no caso do câncer de próstata, né, quais são os fatores de risco? Para quem deve começar já logo cedo os exames? Olha, Cris, assim, hoje a gente hoje tem uma idade de avaliação um pouco mais liberal, mas menos restrita. Antes, na década passada, a gente indicava, o mundo inteiro, que se você tivesse
câncer, se fosse alguém na sua família com câncer de próstata, ou você tiver herança negra, etnia negra, você começasse aos 40. E quem não tivesse, começasse aos 45. Hoje, a sociedade mundial, americana, brasileira, europeia, mudou um pouco isso. Hoje a gente indica que os pacientes que têm o risco comecem aos 45, obrigatoriamente, e os de não tenham risco devam começar no máximo a partir dos 50. Quais são os fatores de risco, basicamente, para a próstata, que a gente conhece? Idade. Idade é um fator de risco. Quanto mais a gente viver, mais chance a gente tem de ter câncer de próstata. Isso é um fator. Qual é outro fator? A raça. Como, por exemplo, a raça branca tem uma chance maior de câncer de cólon, ou a raça amarela tem maior chance de câncer de estômago, o negro tem uma chance um pouco maior de câncer de próstata. Outro fator é a hereditariedade. Para cada ente que a gente tem, que o homem tem de herança, por exemplo, se ele tiver um pai que teve um câncer, um irmão, ele tem uma chance 1,5 vezes maior do que um homem que não tem de ter o tumor de próstata. Então, isso são antecedentes, tá? Embora assim, embora a chance por ter familiar aumente um pouquinho, por outro lado, só 10% dos tumores de próstata são hereditários comprovadamente. Então, a pessoa não deve se ater somente que não tenho ninguém na família, que legal. Porque só 10% deles têm comprovação de que um parente ou ascendente como pai ou um irmão tiveram. Agora, doutor, no caso eu vou citar o câncer de mama, porque sempre se fala assim, a mulher tem que começar a fazer após os 40 anos ou 50 o teste, mas a gente vê que tem muitos casos hoje de mulheres mais novas, na faixa etária dos 30 anos. E no caso do homem, também existem casos de homem com câncer de próstata nessa faixa etária ou só quanto mais idade? Praticamente inexiste. Para você ter uma ideia, o caso que eu vi mais novo foi um paciente de 39 anos. Mas é praticamente 0,05% o número de casos numa idade dessa. A gente não vê como a mama hoje, a gente vê até em meninas, né, com 20 e tantos, 30 anos, e em próstata a gente não vê. No homem, até por fatores, se acredita que são fatores hormonais que atuam, por exemplo, para você ter uma ideia, os antecedentes, por exemplo, dieta. Antigamente se achava, há uns anos atrás, poucos anos atrás, se achava que, por exemplo, a dieta pobre em licopeno, que é um derivado da vitamina A, favoreceria o câncer de próstata. Que o licopeno está presente no tomate. Então você tinha que comer muito tomate, mas o licopeno só se liberava quando o tomate era cozido, ou você comprava o comprimidinho feito na farmácia. Por exemplo, esse mesmo licopeno caiu por terra, não se provou ter efetividade. Outra coisa, o selênio, que é um oligoelemento que tem castanha, que tem oleaginose em semente, o selênio protege, já caiu por terra também. Então, assim, o que a gente sabe, por exemplo, países onde as pessoas comem muita gordura, país muito frio, Escandinávia, Suíça, o índice de câncer de próstata é maior. Mas ele pode ser maior não pela gordura em si, mas por serem países que fazem diagnóstico com uma frequência maior. Tem um sistema de saúde mais eficiente, tem uma população menor também. Porque o que você falou do câncer de mama, o câncer de próstata tem uma história cruzada familiar com o câncer de mama. Existe uma relação, quando existe algum comprometimento genético, alguma correlação com familiares que têm câncer de mama com câncer de próstata. Inclusive, são tumores parecidos da maneira como eles são originados. Eles são estimulados pelo hormônio, o de próstata pelo hormônio masculino e o de mama pelo hormônio feminino. Entendeu? Doutor, o homem ainda tem muito receio de fazer o exame? Porque falar o exame de toque, o homem ainda tem medo? Isso é cultural um pouco? É cultural. Assim, já melhorou bastante, né? Hoje a gente vê que as pessoas viram os colegas de trabalho
familiar fica doente, aí se tocam e vão procurar. Já houve maior resistência. Hoje em dia as pessoas são menos refratárias, os homens, porque aquilo, além de tudo, tem o fator latino também, né, no país, tal, e a aceitação não é tão fácil, embora venha melhorando bastante. Já foi pior. Os exames, no caso, começam com o PSA, que é um exame de sangue laboratorial. De sangue, E aí o exame de toque ele acaba complementando. Há necessidade de fazer os dois sempre, ou se apenas se o PSA der alguma alteração? É ideal fazer os dois sempre. A gente, na verdade, além deles, a gente pede exame de ultrassonografia para ver a anatomia dos órgãos, para ver se a bexiga está conseguindo esvaziar, se a próstata está fazendo algum fator obstrutivo no sistema urinário, e exames de urina, basicamente de início, né? Exames de função renal, essas coisas. Agora, para se fazer a detecção, a suspeita, para se levantar a suspeita, ela é feita através da alteração do exame de PSA e do toque também. Feito o diagnóstico, chegou à conclusão de que o paciente aquele homem tem o câncer de próstata. Como que é o tratamento, doutor? E qual é a primeira coisa que o homem pergunta para o senhor? A primeira coisa, principalmente, infelizmente, ouvindo pessoas que são leigas no assunto, ou entrando no Dr. Google, e eles perguntam, doutor, mas eu vi que todo mundo fica... A queixa maior, o medo é a impotência. Pelo que? O tratamento curativo, quando o paciente tem um diagnóstico do câncer, a gente vai avaliar o grau desse câncer, que grau que ele é. Existem 5 graus, então existe um grau do menos para o mais agressivo. Vai se avaliar o grau, vai se avaliar se esse tumor está restrito à glândula. Se ele estiver restrito à próstata, ele tem uma chance de cura total, que varia de até 95%, dependendo do grau, dependendo do tamanho dele. Para isso, a gente faz exames de estadiamento. Quando precisa, cintilografia óssea, porque suspeita de tumor de próstata metastático, o primeiro lugar que ele vai é para os ossos, faz tomografia, faz alguns exames para a gente não, esse tumor está localizado. Estando localizado, se o paciente tem condições clínicas, a conduta principal para tratamento curativo ou é a cirurgia prostática ou é a radioterapia. São 2 tratamentos curativos, né, que a gente escolhe para cada paciente. Se for uma doença localmente avançada, ou seja, ela já invadiu outros órgãos, existe complementação com medicamentos que bloqueiam a produção hormonal. Se o paciente tem doença metastática, é só medicação. Se for necessário por crescimento prostático, por obstrução, a gente intervém, mas não para curar, aí para controlar. Por isso que é importante, eu quis dizer o seguinte, não existe prevenção, existe detecção precoce. É importante ir, porque você fazendo detecção precoce, quanto mais cedo você acha o tumor, mais chance de cura você tem. Ou seja, é importante, então, a partir dos 45 anos, Exato, começar a fazer os exames. Então, homens, por favor, é mais as mulheres, né? Então, mulheres, levem seus pais, maridos, filhos ainda, que quem tiver filho nessa idade, irmãos, amigos, enfim, bora mandar os homens fazer o exame. Doutor, a maior preocupação é a parte que o senhor falou da disfunção erétil. Como é que fica no caso? O homem, ele volta a ser um homem normal? Ele pode voltar às atividades dele? Porque a gente já viu casos, numa outra entrevista, mas falou assim, tinha paciente que acabava de operar e já queria saber quando que podia, né? Há necessidade de um uso de medicamentoso? Exatamente, a pergunta que você fez é ótima. Na verdade, assim, por exemplo, o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia para retirada, a técnica cirúrgica, quer seja aberta por vídeo, laparoscopia, por robô, ela visa preservar os nervos que dão ereção para a peniana, que passam do lado da próstata. O que varia? Primeiro, varia de como é a performance sexual do paciente antes de ser operado. Por exemplo, existe claro que isso é baseado em análise estatística, mas pacientes com menos de 65 anos têm uma chance maior de recobrar, outros não.
Depende do ato cirúrgico. Se você tem uma área ali que tem tumor um pouquinho mais avançado, você tem que ser um pouco mais agressivo para tirar. Às vezes você acaba tirando um pouquinho da inervação ao redor. Tem pacientes que vão ficar totalmente potentes após a cirurgia sem usar nada. Existem pacientes que vão ficar parcialmente, vão precisar tomar medicamento. Tem pacientes que vão ficar impotentes e vão precisar de um tratamento que existe, colocação de prótese peniana, outras coisas para resolver. O que a gente faz no pós-operatório? Assim que o paciente tirou sonda, que você, primeiro mês, após o primeiro, você já pode iniciar para ele que ele use diariamente medicação usada para estimular a ereção, porque isso estimula a manutenção peniana dos corpos cavernosos para tentar recobrar a função mais cedo. Mas o que a gente espera normalmente? A gente espera que a função vai ser recobrada até um ano e tanto. Tem paciente que acaba de operar, terminou a cirurgia, tirou ponto, tal, tem ereção já. Mas a gente sempre espera que até um ano e meio para recobrar a função. Por quê? Por mais que você preserve os feixes, o nervo, quando ele é comprimido, estressado, a gente manipula, ele sofre um grau de estresse que ele demora um tempo para voltar a se regenerar. Ele é muito delicado. Então, o tempo de volta varia bastante. Doutor, obrigada por aceitar a nossa entrevista aí. Então, eu queria que o senhor encerrasse o bloco aqui, dando esse recado, então, para que os homens façam seus exames, que não deixem, porque não existe prevenção, e sim detecção precoce. Exatamente. Né, doutor? A detecção precoce é o principal, é o que faz e não aguardar ter nenhum sintoma, porque quando tem sintoma, se houver tumor, o sintoma já é um quadro avançado. É um exame rápido, doutor? É um exame rápido. O toque em si, por exemplo, dura segundos. Então não dá nem tempo do homem. Não dá nem tempo. Nem de mexer com sexualidade de homem, né? Muitos quando falam, pô, doutor, era mais tranquilo do que eu pensava. Depois da primeira vez está tudo certo, né? Certo. Tá certo, doutor. Obrigada mais uma vez. Imagina, tá aí, então, tá dando recado. Vocês, homens, aproveite esse mês de novembro. Mesmo com pandemia ainda um pouquinho, procure seu médico que vai fazer o seu exame. Não saia daí que no próximo bloco eu volto com mais Beneficência na TV. Até já. Estamos apresentando Beneficência na TV. Há 162 anos presente em nossos corações. Neste aniversário, o Hospital Beneficência Portuguesa entrega 3 presentes: tomógrafo, ressonância magnética e o pronto atendimento em doenças cardioneurovasculares. No coração do Gonzaga, o Hospital do Coração Benecor, trazendo mais agilidade e mais eficiência no pronto atendimento. Hospital Beneficência Portuguesa, 162 anos presente em nossos corações. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. E a Beneficência Portuguesa recebeu uma visita ilustre do cônsul e embaixador de Portugal, Paulo Jorge do Nascimento. A partir de agora você confere como foi essa visita. Está a ser muito interessante, como diz e bem, é a primeira vez que eu venho aqui à Beneficência Portuguesa, nunca tinha estado aqui na Beneficência Portuguesa de Santos. Já estive várias vezes em Santos, mas por razões de ordem diversa. Normalmente vimos com uma agenda muito pré-determinada e nunca se tinha concretizado uma visita aqui à Beneficência. Já estivemos de manhã na Escola Portuguesa de Santos, que comemora agora este ano os seus 100 anos. Estivemos na Fundação Lusíada, estivemos no Centro Cultural Português de Santos e agora continuamos aqui na Beneficência. Ainda teremos no final do dia um encontro e uma sessão solene na Prefeitura. Mas a Beneficência é, posso dizer, aquilo que eu esperava e ainda mais, não é? Porque a Beneficência Portuguesa é realmente uma instituição que representa bem aqueles valores para os quais foi criada, de solidariedade, de empenho, de abertura à comunidade e àqueles que na comunidade necessitam daquilo que a Beneficência pode prestar, nomeadamente prestação de cuidados de saúde,
cresceu para além daquilo que é o estrito reduto, digamos assim, estrito que não significa menor, mas o reduto da comunidade portuguesa, alargou-se à comunidade santista em geral, e isso é muito importante. Nós achamos que esse é o caminho que este tipo de instituições deve trilhar para se perpetuar no tempo e para poder crescer. Por outro lado, enfim, se não fosse só já por si suficiente a importância da atividade da Beneficência Portuguesa de Santos junto à comunidade na área da saúde, há também que realçar este exemplo incrível que é de preservação do património histórico, em que nós vemos e podemos constatar de uma forma imediata que tudo está cuidado com um exemplar de dedicação e preocupação de preservar aquilo que é a memória histórica de um edifício que tem muitos anos e que representa muito na cidade, não é? Até porque a Beneficência, de alguma forma, ligado também à Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos, criada bem antes da Beneficência, são, digamos, frutos da mesma raiz. E a Beneficência sobrevive, e sobrevive muito bem. Não é só uma questão de sobrevivência, é uma questão também de projeção e de projetar no futuro. E isso é muito importante e, portanto, muito agradado com esta visita. E esperemos agora que, em breve, a assinatura de um memorando de entendimento em Brasília, na nossa embaixada em Brasília, entre várias entidades de beneficência da área da saúde de origem portuguesa no Brasil, possam ainda ajudar e contribuir para que se crie uma economia de escala, digamos assim, entre essas, e uma relação mais próxima entre essas entidades. No fundo, perseguem todas o mesmo objetivo, umas mais bem-sucedidas do que outras, como é normal. Isto tem muito a ver com a dinâmica também das sociedades onde estão inseridas, dos espaços onde estão inseridos, mas nós esperamos que essa assinatura que terá lugar numa próxima semana em Brasília possa ajudar a aproximar as beneficências portuguesas do Brasil e criar aqui uma relação especial e propiciar, inclusive, o avanço de alguma marca portuguesa na área da saúde no Brasil também. Bom, a gente está chegando já no final de ano, época de temporada, já iniciou a temporada de cruzeiros, então as pessoas estão aderindo às viagens de cruzeiro, às viagens tradicionais por meios de ônibus ou de avião, shows já estão sendo liberados, mas e aí? Será que a pandemia acabou? Será que a gente pode ir para um evento desse sem tomar cuidado algum? Sobre esse assunto eu vou conversar com ele, que é clínico geral aqui da Beneficência Portuguesa, ele que também fica lá no pronto-socorro aqui da Benê, né, no Santa Clara, doutor Luiz Vicente. Tudo bem, doutor? Obrigado pelo convite. Cris, é assim, o que a gente vê? A cada dia que passa, a gente está vendo que assim, tem diminuído bastante os casos do Covid. Mas mesmo assim, a gente não pode esquecer que ainda não terminou essa pandemia. Não está completamente liberada a nossa autoproteção. Então, assim, a gente tem que pensar muito na gente e nos outros também, apesar de estarem sendo liberados cada dia mais as aglomerações. Nisso aí a gente tem agora a temporada de navios, tá? Então, na temporada de navios que a gente tem hoje em dia, a gente vê que qual vai ser a proteção, o que a gente vai ter a mais para a gente poder estar tranquilos em ambientes que a gente tinha como costume ficar sem essa doença. Então, assim, a recomendação seria sempre o uso da parte do quê? Da máscara. Não só para prevenção, mas como para evitar, se a gente estiver contaminado, contaminar os outros, né? Então, é uma mão de via dupla, né? Tanto para contaminar quanto de preservação, de cuidados, né? Além do mais, a parte de higiene sempre com as mãos, tá? Porque, apesar de tudo, é uma doença que a gente é invisível, tá? Então, não sabemos aonde que está, por mais zelo, por mais cuidado que a gente tenha, é importantíssimo a gente se preservar, fazer a higiene das mãos, fazer o uso da máscara. Estamos sendo vacinados, estamos sendo preservados a respeito disso? Sim, mas não sabemos como cada um reage. O senhor que está no dia a dia do pronto-socorro aqui da Beneficência, o senhor também faz parte do CEMIG, que é atendimento a tripulantes de navios. O senhor acha que essa pandemia vai acabar ainda? A gente vai poder dizer assim, acabou, estamos livres dela? Então, é importantíssimo a respeito do quê? A vacinação. A vacinação é a conscientização. Tomar as vacinas, tomar nas datas que são corretas é importante. Por quê? Porque existe um ciclo e teve um estudo para isso.
para a gente conseguir ter a criação dos anticorpos, né? Para a gente não se contaminar mais. Então, é uma coisa bastante complicada se me perguntar isso, sim, vai acabar a pandemia. O que o senhor acha? Uma hora termina, uma hora tem que terminar. Mas assim, novamente insistir naquela tecla de que a vacinação. Então a vacinação, sim, é importante, tem ajudado muito para a gente, tanto na parte da área da saúde, quanto para agora a liberação das aglomerações, né? Agora que se aproximam tantas festas e férias de todo mundo, porém assim, também um pouco da gente não aglomerar tanto. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma dica, né? Nós vamos dar uma dica hoje de uma sobremesa muito famosa, né? Geralmente nos casamentos existe essa sobremesa, é originária da França, o nome dela é croque-bouche, significa crocante na boca, né? É uma sobremesa típica da França. Nós vamos fazer aqui para vocês aprenderem essa sobremesa, esse clássico francês, essa sobremesa elegante que vai valorizar em qualquer tipo de ocasião, não só em casamentos, como aniversário, um chá da tarde, aí você escolhe onde você quer fazer. Ela é feita com a massa de Carolina, a massa de bomba, tradicional bomba. É muito simples essa massa, é uma massa composta de poucos ingredientes, margarina, água, uma pitada de sal, ovos e farinha de trigo, né? Então nós vamos precisar de 300 ml de água, nós vamos precisar de 200 gramas de trigo, de 200 gramas de manteiga, 5 ovos e uma pitada de sal. Como nós preparamos essa massa? Levamos a água e a manteiga ao fogo e a pitada de sal, deixamos ferver, acrescentamos o trigo, ela fica mais ou menos como uma massa de coxinha, né? Tiramos da panela, levamos para o tachinho da batedeira, na velocidade lenta, e nós vamos acrescentando os ovos um a um, até adquirir a consistência adequada, que é uma consistência que passa no bico pitanga sem escorrer. Montamos as carolinas, uma a uma, aquecemos o fogo a 180 graus e ali nós vamos assar essas carolinas por aproximadamente 25 ou 30 minutos. Tiramos do fogo, preparamos o creme de patisserie, o creme de baunilha, que eu já ensinei no outro vídeo como é que faz, e nós recheamos essas carolinas pelo fundo dela, não pode ser pela lateral e nem por cima, tem que ser pelo fundo da carolina. Recheamos essas carolinas, banhamos algumas em fondant, outras em chocolate ao leite, montamos uma piramidezinha e fazemos um fio de caramelo, sem água, só o açúcar queimado, e vamos passando em volta dessas carolinas para que tenha uma crocância na hora que vocês forem degustar dessa sobremesa. É uma sobremesa muito bacana, muito elegante e tradicional em toda a França. Essa é a nossa dica de hoje. Até uma próxima vez. Tá aí uma deliciosa dica do nosso chefe aqui, carinhosamente chamado o Seu Zé, nosso chefe de cozinha aqui da Beneficência Portuguesa. Então, olha, aproveita o final de semana e faça a dica que ele deu. Eu volto na próxima semana. Se você quiser rever essa dica ou outras entrevistas, já sabe, nossas redes sociais, os endereços estão aparecendo no seu vídeo. E na próxima semana, neste mesmo horário e neste mesmo dia, eu te espero para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.